This call is now being recorded. Ok, pessoal. Bom, boa noite. Vamos lá. Então, a gente vem falar sobre os papéis, né? Já caminhando para finalizar essa primeira parte da disciplina. Eu venho trazendo os conceitos que o Berg Luckman vem discutindo no livro, né? E tentando fazer uma análise da nossa sociedade à luz dos conceitos que eles vêm trazendo, né? E hoje a nossa aula é sobre os papéis. O que são os papéis, né? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso nesses papéis, eu vou nas funções hierárquicas da empresa, né? Com uma função burocrática bem definida por funções, né? Que são representações de papéis que tem toda uma série de atividade e operação a ser executada. Agora, uma coisa que é importante a gente entender é que, pelo menos para mim, às vezes cria um pouco de confusão, é que é o seguinte: quando a gente está falando de uma empresa com papéis bem definidos, a gente está falando que foi organizado, foi estruturado, né, todo o organograma, então foi organizado todo uma divisão de papéis e funções dentro de uma empresa com um objetivo específico da produção, né, e essa produção tem um objetivo, pelo menos no discurso social capitalista, de maximização do capital aplicado na empresa. Então, em virtude desse objetivo, tem toda uma organização social estruturada com hierarquias de comando e com papéis e funções a serem seguidas por cada pessoa que vai ocupar cada cargo. Então, cada cargo é um papel que vai sendo ocupado. Então, e como isso é uma estrutura muito comum na nossa sociedade, eu acho que quando se fala de papéis, primeiro sentido, né, a mente logo remete para esse tipo de significação. E aí isso causa uma dificuldade de entendimento comum, que é a gente começar a pensar que os papéis sociais eles são definidos tendo como base determinados objetivos. E uma das coisas que eu quero desmistificar é justamente essa questão de que há um certo cálculo por detrás dos papéis. Não é assim que a coisa acontece. No nosso meio social, os papéis vão sendo definidos dentro de uma organização social, de uma vivência social, que ela é muito orgânica, né? Que ela é muito fluida, que ela vai acontecendo à medida que a sociedade vai vivendo a sua experiência. E aí os papéis vão sendo organizados e definidos, mas eles têm determinadas funções, só que não são funções de um cálculo racional, igual acontece dentro da empresa, né? E quando a gente fala dessa questão do cálculo racional, né, remete àquela questão da ciência que a gente vem discutindo. Então, logo a gente pensa que tem todo um aparato racional lógico por detrás dos papéis. De certa forma, eles têm uma lógica, mas não é uma lógica de cálculo que, como se houvessem algumas pessoas dominantes, como se fossem os donos da sociedade, fazendo analogia com uma empresa, que determinasse tudo o que está acontecendo. Tá? É coisa orgânica mesmo, é fluida. Ela é sincrônica e ela vai existindo de acordo com a necessidade do funcionamento social, vamos colocar assim. O primeiro ponto que eu quero destacar em relação aos papéis, eu vou pegando alguns textos do livro, na página 101, o Berg Luckman, eles vão falar o seguinte, que a tipificação dos desempenhos, que papéis são tipificações dos desempenhos de indivíduo e dos outros. Isso implica que o primeiro tem em comum com os outros finalidades específicas e fases entrelaçadas de desempenho, e ainda mais que são tipificadas não apenas ações específicas, mas formas de ação. Isto é, haverá o reconhecimento não somente de um particular ator que executa determinado tipo de ação, mas dessa determinada ação, como sendo executável por pessoas específicas, a quem possa ser plausivelmente imputada a estrutura de conveniência em questão. O que acontece? Quando eu estou falando, então, de
que a tipificação de desempenho dentro do papel social, vocês podem perceber que os papéis, eles significam conjuntos de formas de ação. Quando eu estou falando de desempenho, então, eu estou falando de maneiras de ser, mas de uma maneira de ser muito prática, muito empírica. Então, são coisas que a gente precisa fazer para que a gente cumpra aquele papel. Que se a gente não executar as funções do papel, a gente não está enquadrado como sendo um ator daquele papel. Como assim? A gente pode pegar vários âmbitos sociais que vocês quiserem. A gente tem, por exemplo, de um âmbito mais genérico, o que é ser homem e o que é ser mulher. E aí a gente tem o que é ser homem dentro de uma visão capitalista, dentro de uma visão ocidental, dentro de uma visão sul-americana, dentro de uma visão do que é o Brasil, dentro de uma visão do que é Minas, dentro de todo aquele aspecto da institucionalização. Porque os papéis, no final das contas, eles são conjuntos de saberes institucionalizados, né, que a gente tem que cumprir, e isso vai cumprir determinado segmento social. Então, talvez a primeira grande divisão dos papéis que existe na nossa sociedade é em relação homem e mulher, e que vai ser segmentado dentro de cada nível social, né? Então, ser homem em Minas Gerais é diferente do que é ser homem no Ceará, que é diferente do que é ser homem no Amazonas, que é diferente do que é ser homem no Rio Grande do Sul, que é diferente do que é ser homem no Rio de Janeiro, pegando os 4 cantos do Brasil, né? E há todo um conjunto de regras que vai tipificar o que é o desempenho específico em cada um desses lugares. Então, para eu ser um homem dentro de cada um desses lugares, eu tenho que desempenhar esse conjunto de elementos que vai definir o que é esse papel. E aí, eles vão estar sempre em inter-relações, vão estar sempre colocados em inter-relações com outros papéis. Então, quando eu falo papel de homem, papel de mulher, já tem por detrás do conhecimento, da definição, uma interação e uma relação entre eles. Aí, quando a gente leva isso, por exemplo, para o patriarcado, inclusive tem uma relação estabelecida de dominância, né? Então, aí vocês podem percebendo como que esses papéis, eles já embute em nós todo um conjunto de conceitos do que a gente deve praticar. O homem, então, se coloca num papel de dominador, a mulher num papel de submissão, aí entra a luta feminina para poder reverter esses papéis, aí entra no papel, por exemplo, de luta, né, contra o papel que está dominando, aí já é um outro tipo de papel. O que é importante é que até nesse lugar de reivindicação, que é um campo de exclusão, né, que a gente viu com Foucault, ele tem papel previamente definido do que se tem que fazer, de como se tem que fazer. O movimento feminista, por exemplo, é uma grande representação disso, com papéis muito bem definidos do que é ser uma feminista no Brasil, que, como funciona por código binário, né, se eu falo, então, uma feminista, automaticamente tem o machismo como contraposição. Então, vocês podem percebendo que, à medida que os termos vão sendo colocados, e a linguagem tem um papel muito importante, a linguagem vai tipificar, então, quando eu estou falando homem, quando eu estou falando mulher, eu estou utilizando um termo simbólico, um léxico, né, que é simbólico, e por ser simbólico já traz todo um elemento de significação do que precisa ser feito e traz toda uma ideia, uma concepção de posturas e de maneiras de agir. E isso são os desempenhos que o Berg-Luckmann está falando aqui. Eles vão continuar falando assim, em princípio, portanto, uma ação e seu sentido podem ser apreendidos à parte dos desempenhos individuais dela e dos variáveis processos subjetivos que a eles se associam. O indivíduo e o outro podem ser compreendidos como executante de ações objetivas, geralmente conhecidas, que são recorrentes e repetíveis por qualquer ator do tipo adequado. No curso da ação, há uma identificação da personalidade com o sentido objetivo das ações. O ator, neste momento, apreende-se a si mesmo como essencialmente identificado com a ação socialmente objetivada.
O primeiro ponto que a gente tem que pegar aqui está falando do sentido objetivo das coisas, né? Quando eu estou falando do sentido objetivo ou do objetivado, eu estou falando de manifestações com um caráter de objetividade ou com um caráter de como se fosse uma existência física. Como são papéis a serem desempenhados, não necessariamente está ligado a uma existência física, mas a partir do momento que eu cumpro o desempenho, eu dou um teor de objetividade a esse papel. E aí eu faço essa existência física, mas por meio de uma representação, por meio de uma significação simbólica. Isso é o caráter de objetivação que as ações dos papéis têm. Os papéis, nesse primeiro momento que o Bergluck vai falar, e que é importante a gente compreender, são os vários desempenhos que a gente tem que seguir, mas a gente tem que entender o que é esse desempenho como sendo um conjunto de práticas que a gente tem que executar para que a gente cumpra um papel. Como esse papel ele está muito ligado com a estruturação do conjunto social, se a gente não desempenhar esses papéis, a gente não pertence a esse conjunto social. Então, a maneira primeira como a gente pertence a esse conjunto social é através do desempenho dos papéis. Eu tenho estudado esses dias a questão da Gestalt, que é uma vertente da psicologia, e eu tenho um autor que chama Fritz Perls, que ele vai falar que a individualidade, a subjetividade do sujeito, para ela poder existir, ele precisa de uma identificação com os outros, e isso cria o meio social. É uma necessidade de interação com o outro para poder existir a subjetividade. Ele vai falar que essa interação, esse contato, ele é tão essencial para o ser humano, para sobreviver. Ele vai falar que isso é tão essencial, tão primordial para a sobrevivência psicológica, quanto comida e água e bebida é para a sobrevivência fisiológica. Isso traz para nós a necessidade do caráter social que a gente tem. Isso é uma representação desse caráter social, porque esse contato e nessa interação é que vai construir essa relação social, né, esse conjunto social que a gente vive nele. E o que acontece? O lugar talvez com menos gasto de energia para a gente fazer esse pertencimento social é quando a gente desempenha os papéis que são socialmente distribuídos, dentro de uma lógica social que permite todo o funcionamento do meio social que a gente está nele. E aí, desde criança, a gente vai introjetando esses papéis. É o que ele vai chamar, inclusive, de introjeção, e depois vai ter um momento da extroversão disso. Então, o que acontece? A gente, à medida que vai sendo socializado, a gente vai aprendendo a seguir esses papéis. A gente vai vendo, então, num primeiro aspecto, o que é ser um papel de homem, o que é ser um papel de mulher, para depois fazer uma opção de escolha sexual, né, em cima disso, mas vai estar sempre balizado nesses dois papéis. Aí a gente vai aprendendo o que é um papel de filho, o que é um papel de pai, vai aprendendo quais são os papéis da família, vai aprendendo que para ser um ser social tem que desempenhar o papel de trabalhar. Dentro desse trabalho tem uma seriação de conjuntos de papéis a serem seguidos, que são os cargos e as funções que a gente vai ocupar no ambiente de trabalho. Então, a gente vai organizando a nossa vida social através dessa execução dos papéis, né? Eu vou entrar um pouquinho na questão subjetiva mais para frente, que o próprio Bergluck nos traz, mas as implicações mais profundas disso eu vou trabalhar só na psicologia. Mas, por enquanto, é importante a gente entender, então, que a gente vai se colocando no mundo enquanto sujeito, não através de uma externalização da nossa essência e do que a gente compreende que é. Mas a gente vai se colocando enquanto sujeito no mundo, e aí a gente vai formando a nossa identidade a partir dessa execução dos papéis. Então, à medida que a gente vai executando os papéis, a gente vai compondo
a nossa identidade de uma maneira tal que a gente vai ser um conjunto dos papéis que a gente desempenha. E a gente vai aprender nesses inúmeros papéis ao longo da nossa socialização, que vai estar sempre dentro daquela questão do acervo de conhecimento. Então, a gente vai tendo acesso a uma série de conhecimentos, uma série de saberes, que vai definindo para nós algumas funções sociais que devem ser executadas. E dentro dessas funções, a gente tem, inclusive, funções de dominação, funções de subordinação. Isso é aprendido já dentro da família, né? Porque enquanto filho tem que ser subordinado, enquanto pai tem que ser dominante. Então, em relação ao filho, mas aí se a gente for para um discurso do patriarcado, aí tem que ser dominante em relação à família, como uma questão de provedor da família, né? E assim, eu sei que tem uma questão machista nisso, e eu não estou aqui justificando e nem falando que é dessa maneira, deve ser dessa maneira. O que eu estou querendo dizer é que, quer queira, quer não, isso é um conhecimento difundido e que é aprendido ainda nos dias de hoje. É claro que esse conhecimento ele precisa ser transformado e ele precisa ser modificado, mas ainda é algo que é muito difundido e é algo que a gente aprende dentro de casa. Isso é inegável. A gente ainda não tem uma estrutura de conhecimento social para poder fazer essa transformação, mas estamos fazendo, né? E tem todo um movimento acontecendo para poder ressignificar esse acontecimento. Mas, no momento, é ainda o que temos, né? Bom, então Berg e Luckmann eles vão falar que no curso da ação há uma identificação da personalidade com o sentido objetivo das ações. O ator, nesse momento, apreende-se a si mesmo como essencialmente identificado com a ação socialmente objetivada. O que significa isso? Ele vai falar assim, em outras palavras, um segmento da personalidade objetiva-se em termos de tipificações socialmente válidas. Este segmento é o verdadeiro eu social, que é subjetivamente experimentado como distinto do eu em sua totalidade, chegando mesmo a defrontar-se com este. Em suma, o ator identifica-se com as tipificações da conduta em acto socialmente objetivada, mas restabelece a distância com relação a elas quando reflete posteriormente sobre a sua conduta. Aqui a gente começa, então, a entrar dentro do aspecto subjetivo do papel. Então, a gente tem um primeiro momento, essa estruturação do nosso posicionamento social através da composição dos vários papéis que a gente vai executando dentro da nossa estrutura social, né? Só que aí, a execução desses papéis pela gente, ela não fica sem causar uma forte influência sobre a nossa personalidade. O que é isso? À medida que a gente vai executando esses papéis para se sentir um ser social e para se sentir pertencente ao meio social, a gente vai introjetando esses vários papéis e como se fosse anexando eles à nossa personalidade. Então, de alguma maneira, a gente vai montando a nossa personalidade, a nossa identidade, por meio desses papéis. Então, ao executar alguns papéis sociais, dentro dessa ação objetivada, dessa ação prática, empírica no mundo, a gente vai assumindo conceitos, introjetando conceitos como sendo nosso, dentro do nosso ego, da nossa personalidade. E aí a gente vai, então, reformulando a nossa identidade, tendo como base esses papéis que vão sendo seguidos por nós. Então, a nossa identidade, no final das contas, ela começa a ter uma forte influência dos papéis sociais que a gente segue. Só que o Berg Luckmann está falando aqui que é estabelecido uma certa distância entre o eu e aquele papel que é executado por mim. Isso aí tem um aspecto muito importante e um aspecto muito complicado, que vai dar origem, inclusive, às nossas questões na psicologia. Porque o que acontece? Aqui, inclusive, a gente começa a ter uma introdução sobre o entendimento do que é o imaginário. Porque a gente, por mais que a gente tenha um conhecimento de base social, e as informações que a gente tem para poder entender, né, para poder compreender o que é o mundo, igual a gente vem vendo com as verdades,
O primeiro aspecto que a gente tem para poder compreender e explicar tudo que acontece, inclusive a nós mesmos, a gente utiliza as verdades sociais. E essas verdades sociais, então, elas estão estritamente ligadas à formação e execução desses papéis. Então, a gente vai compreendendo o que a gente é enquanto sujeito já à luz desses conceitos sociais. E à medida que a gente vai amadurecendo e vai se tornando adulto, e o termo adulto é interessante porque vem do termo adulteração, né? Ou seja, a gente está adulterando alguma coisa em nós. E o que é que a gente está adulterando em nós à medida que a gente vai se tornando adulto? A gente está adulterando a nossa essência. E a gente vai adulterando essa essência à medida que a gente vai explicando essa essência por meio da linguagem social e por meio da execução dos papéis. À medida que a gente vai utilizando as verdades sociais para explicar o que somos enquanto sujeito, para explicar o nosso papel no mundo e o que a gente é enquanto sujeito social, isso vai exigindo uma adaptação da nossa essência a essa luz social. Só que a gente tem uma questão seguinte, eu sempre falo que uma verdade precisa ser justificada, né? E nesse caso da execução dos papéis, e que forma a nossa personalidade, que forma o que somos enquanto sujeito, que enquanto sujeito a gente é um aspecto subjetivo de essência transitando no meio social. Então, a gente nem é completamente determinado pelo meio social e a gente nem é completamente a nossa essência. A gente é uma interação entre eles. É uma maneira como o meio social nos influencia para ser de determinada maneira e a forma como a gente utiliza essa influência e introjeta essa influência para nos colocar enquanto sujeito no mundo. Então, à medida que a gente vai, então, introjetando esses conceitos sociais para nos colocar enquanto sujeito no mundo, a gente vai fazendo essa adulteração da nossa essência e vai compondo a nossa essência à luz dessa questão social. Só que os conceitos sociais, né, que vai passar pela necessidade material, pela lógica de causa e efeito, por toda aquela verdade social que eu venho discutindo, é muito diferente da nossa essência. Pô, a gente está aqui no mundo, só para ter uma ideia do tamanho da diferença, a gente, enquanto sujeito, enquanto essência, a gente está aqui para poder desenvolver o espírito, para poder ter uma experiência espiritual, só que o discurso social fala que a gente está aqui por uma questão material e que não existe algo espiritual. Então, vocês vão vendo o tamanho da dissociação entre aquilo que viemos fazer, enquanto essência, e aquilo que o nosso aspecto social nos diz que viemos fazer. Então, aí vocês já começam a perceber que essa imensa diferença entre o social e o que somos, enquanto essência, talvez a principal fonte dos nossos problemas emocionais e da doença crônica que habita a nossa sociedade, que os psicoterapeutas e os psicólogos, e também, eu acho que os psiquiatras vão chamar de neurose, né? Que vai falar que é uma neurose social, então, que é essa doença social que a gente tem. Bom, então a gente tem essa influência sobre a nossa essência da questão social. E aí o Bergluckman está falando que há uma certa dissociação que às vezes ela é perceptível. Ok. Só que aí, eu vou colocar assim, num aspecto mais teórico, mais puro, ela realmente é acessível à consciência de que há as diferenciações. Só que quando a gente vai para o aspecto empírico de formulação da nossa verdade, aí começa a confundir tudo. A gente já não sabe mais o que é social, o que é meu, como que eu me posiciono social, e aí como eu introjeto a verdade social, eu começo a assumir ela como sendo minha, e aí os papéis que eu desempenho, eu começo a achar que eu sou o papel que eu desempenho, e aí quando eu estou diante da minha essência que eu quero praticar, que ela está contra o papel, muitas vezes eu vou contra o papel, e para eu ir contra o papel, aí eu tenho que me marginalizar, porque eu estou contra o aspecto social, para eu não me marginalizar. Eu sigo o papel, eu vou contra a minha essência, e aí então vira uma confusão. Os limites, eles deixam de ser, então,
tão bem demarcados, e vira, então, uma grande bagunça na nossa mente. E a maneira como a gente vai ajustando essa bagunça entre ser um ser social e estar mais próximo da nossa essência, o formato final da realidade que vai fazer esse ajuste, a gente vai ver como sendo o imaginário. Então, aqui já dou uma pinceladinha de uma pequena definição sobre o que é o imaginário. Tá? Então, o grande problema dos papéis é que os papéis, como eles são maneiras de desempenho, eles são maneiras. O que é um grande problema que a gente tem, que eu estava falando? Que eu preciso justificar a verdade para ela ser uma verdade, né? No caso da execução dos papéis, para eu justificar que eu estou cumprindo determinado papel, eu preciso executar o papel. Eu não consigo simplesmente fazer igual eu faço com outras instâncias do aspecto emocional e da produção da realidade, eu não consigo simplesmente fazer por meio de discurso, de criar ou de selecionar objetos simbólicos e, através desses objetos, criar uma determinada realidade. Quando eu estou falando de papéis, não tem como. Aí eu preciso provar que eu executo determinado papel, desempenhando esse papel, colocando em prática as determinações que esse papel me pede. Só que isso tem um grande preço, porque à medida que eu vou fazendo essa execução, eu vou assumindo para mim aquelas práticas, eu vou aprendendo aquelas práticas e elas vão se naturalizando e se tornando automáticas para mim. E chega num ponto que, se eu não me der conta, e quando eu me der conta, eu vou perceber que eu já estou bem distante da minha essência e eu já acredito que eu sou os desempenhos que eu executo enquanto ser social. Então, isso causa uma grande distorção de realidade dentro da cabeça do sujeito, entre o que ele é de fato e aquilo que o social exige que ele seja. Então, por exemplo, é muito comum, né, para gente ter um determinado papel da nossa família. Eu, por exemplo, por muito tempo, para que eu tivesse um determinado papel na minha família, enquanto filho, enquanto neto mais velho, e aí papéis que minha família exigia e que cumpria uma certa necessidade emocional minha, por exemplo, de ser bom menino, ser bom moço. Então, eu tinha que ser bom filho, bom neto, tinha que ser certinho. E para eu cumprir esse papel, por exemplo, um dos critérios era frequentar a igreja católica. Então, por causa disso, eu frequentei por muito tempo a igreja católica, aí eu tive que acreditar nos dogmas da igreja católica, cheguei a ser catequista. Só que, e aí eu fui moldando a minha personalidade naquela época, toda à luz desse conhecimento. Só que isso foi me causando uma angústia no sentido que existia algo em mim que me dizia lá dentro assim, tem alguma coisa errada nesse conceito. Eu estou trazendo isso fazendo alusão àquela discussão que a gente teve, por exemplo, da questão da morte e da vida após a morte. Então, dentro daqueles critérios sociais que eu seguia na época, eu não podia acreditar que existia alguma coisa depois da morte. Porque eu tinha que seguir, eu tinha que cumprir aquele papel dentro da minha família. E para eu cumprir aquele papel, eu tinha que executar aquele papel. Só que para fazer essa execução, eu preciso assumir as verdades desse papel como sendo minhas, e eu preciso acreditar nelas. Porque é só assim que eu consigo desempenhar o que o papel me exige de fato. E isso teve um grande impacto sobre a minha personalidade. E tem esse impacto até hoje, porque eu tive um momento de assumir isso como sendo meu, e depois eu tive um momento de rompimento com isso, de assumir que eu não queria esse papel, para daí então assumir um outro tipo de papel, num outro posicionamento, que, que ia ser um pouco mais coerente com a minha verdade de mundo. Bom, não sei se está ficando claro essa questão dos papéis, né? Qual que é a grande implicação que o papel tem sobre nós, né? Que ele vai toda a estrutura social, ela é desempenhada por papéis, ela é ancorada em papéis. Então a gente pode colocar assim, se a gente pensar na sociedade, né, no meio social, como sendo um prédio, né, uma construção, os papéis são os pilares e as vigas do prédio. É o que sustenta esse prédio em pé. São os papéis. Então, toda uma organização social,
ela é construída por papéis. Vocês podem pegar da família que vocês estão inseridos, até a cidade, o estado, a nação, o continente, o planeta. Tá? Então, todo esse organismo social, ele é estruturado e ele é construído em torno dos papéis. São os papéis quem mantém de pé toda essa organização, esse funcionamento do meio social. E aí, cada papel que a gente vai seguindo dentro disso tudo tem esse monte de implicação. Eu citei para vocês um único papel dentro da minha família, bem localizado, restrito, e um único critério. Então, daí vocês podem fazer uma projeção para vocês irem tendo uma ideia, uma imaginação do que é quando a gente começa a aprofundar em todos os papéis que a gente segue. Então, eu estou aqui agora executando um papel do que é ser professor, e aí do que é ser professor universitário, do que é ser professor universitário na Universidade Federal, do que é ser professor universitário na Universidade Federal do interior de Minas Gerais, num contexto de pandemia, um professor de sociologia, né? Agora, meu aspecto físico está começando a aparecer um professor de sociologia, né? Quando vocês me conheceram, né, de barba feita, cabelo curtinho, não dava para imaginar nunca que era um professor de sociologia, né? Então, vocês podem perceber que até enquanto professor de sociologia, existe um papel específico, e esse papel, esse desempenho, ele passa até mesmo pelo aspecto físico, pela estética. Tem um padrão estético, inclusive, para ser seguido, e não só apenas um desempenho em termos de verdades que têm que ser introjetadas para que a gente coloque em prática. Lembrando que as nossas práticas, elas são sempre consequências das verdades que a gente introjeta. Então não tem como eu executar um papel se eu não acreditar nesse papel. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fala assim, tem um papel aí, mas eu só finjo que executo. Mas eu não executo. Não é assim, não. Para a gente executar o papel e ser aceito socialmente dentro daquele papel, a gente tem que introjetar e nos fazer acreditar para daí colocar em prática. Tá? Então, é um caminho mais denso, mais difícil mesmo, né? E aí o Bergluck, vamos falar na página 103, que, lembrando que a nossa versão é a de 1985, né? Ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente real para ele, que é esse momento de acreditar. E aí ele vai entendendo o que são esses papéis e sendo praticado. As origens dos papéis encontram-se no mesmo processo fundamental de formação de hábitos e objetivação que as origens das instituições. Logo que o estoque comum de conhecimento, contendo tipificações recíprocas de conduta, está em processo de formação, aparecem os papéis. Então, é isso que eu estou falando. Os papéis eles vão sendo definidos à medida que as práticas vão acontecendo. E aí, eles vão respondendo às necessidades sociais que vêm acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente, não sei se vocês observaram, teve um momento agora, logo no começo da pandemia, que foram feitas muitas críticas ao papel do coach. E aí, o coach foi algo que começou a ter um boom no ano passado. Então, vocês podem observar que o coach surgiu como uma resposta a uma demanda social, que muitas vezes vem por uma questão de uma organização, uma necessidade de organização financeira, e aí vocês podem observar o seguinte, antes de aprofundar nessa crise, que foi quando começou a surgir o papel do coach, a gente estava num momento de expansão econômica do Brasil. E então foi um momento que o Brasil elevou a riqueza de um modo geral, embora tenha acontecido, né, perdi a palavra, a desigualdade, embora a desigualdade tenha aumentado, mas houve um enriquecimento de um modo geral. Então, esse enriquecimento gerou uma necessidade de administração financeira pessoal. E agora também com o advento da internet, de toda uma outra lógica de trabalho e de remuneração virtual. Então, aí surgem os coaches como uma possível resposta a essa necessidade. Então, isso vai mostrando que os papéis eles vão sendo uma construção social, que vai surgindo dentro dessa questão do acervo de conhecimento. E só que o acervo de conhecimento, ele não é rígido e ele não é o mesmo ao longo do tempo. Ele vai se transformando, embora algumas bases
vão sendo mantidas, né, algumas bases vão sendo comuns, eles vão se transformando ao longo do tempo. E à medida que o contexto vai exigindo novas formas de relacionamento social e de regulação social, vão surgindo papéis sociais que vai cumprindo essas necessidades. Só que esses papéis, lembrando que eles vão estar sempre ligados àquilo que já é existente, e aquilo que o Bergluckman falou, vai ter sempre uma inter-relação dos papéis com os papéis já existentes. Tá? Então, o que ser coach homem, dentro do contexto de Minas, dentro do contexto de São Paulo, dentro do contexto do Rio, dentro do contexto do Amazonas, e por aí vai. Tá? Na página 106, o Bergluckman vai falar que, em virtude dos papéis que desempenha, o indivíduo é introduzido em áreas específicas do conhecimento socialmente objetivado, não somente no sentido cognoscitivo estreito, mas também no sentido do conhecimento de normas, valores e mesmo emoções. É isso que eu venho falando da característica do papel, né? Que quando ele está falando áreas específicas do conhecimento socialmente objetivado, área específica do conhecimento. O que é isso? Quando a gente entra, começa a desempenhar um determinado papel, tem toda uma norma, igual eu falei, tem todo um padrão estético, toda uma norma de conduta, toda uma maneira de desempenho, toda uma execução específica daquele papel, que para a gente poder fazer isso, a gente tem que começar a assumir como sendo nosso determinados valores, determinadas crenças, determinadas verdades, determinadas emoções, porque tem todo um conjunto desempenhado para poder executar a verdade daquele papel. Então, eu só consigo ser um sujeito e me caracterizar enquanto um sujeito dentro de um lugar específico se eu desempenhar isso tudo. E quando está falando que é um conhecimento específico e um papel específico, é porque vocês podem perceber que não existe um papel que é o todo. São pouquíssimos, né? No caso, por exemplo, de uma empresa, a gente tem o diretor executivo da empresa, né, o CEO, o presidente da empresa, como sendo aquele que conhece o todo, mas pode dizer que é uma pessoa na empresa. Então, os outros são todos papéis específicos. Né? E na nossa sociedade também é assim. Na nossa sociedade isso ainda é mais ampliado porque, e mais profundo, na verdade, porque por mais que alguma outra pessoa consiga ter uma noção do todo, ela ainda vai estar dentro de áreas específicas e o todo, assim, como acontece numa empresa, não se alcança. Apesar de que um CEO, por exemplo, não vai ter o conhecimento do chão de fábrica, né? Então, vocês podem perceber que esses são os especialistas. Os papéis, eles são sempre especialistas em determinadas coisas. Ainda que seja, talvez, os dois papéis mais básicos da existência da condição humana atualmente, no dia de hoje, que é a relação entre o homem e a mulher, vocês podem perceber que, né, porque aí a gente pega o planeta inteiro, o ser humano inteiro dividido em dois, aí vocês podem perceber, estou falando dois por causa de uma questão biológica, aí vocês podem perceber que, ainda assim, são duas especialidades. E a partir dessas duas especialidades, vai surgindo dentro de cada uma papéis específicos ligados aos contornos e às definições dessas duas especialidades. Ainda aqueles que vão fazer outras opções sexuais vão estar ancorados nessas duas possibilidades. Então, um homem que se coloca como homoafetivo, por exemplo, ele vai assumir uma determinada postura de ser, tendo como referência o padrão patriarcal do que é ser homem. Então, e aí ele vai desempenhar um papel específico do que é ser homem afetivo. Também está dentro de papel. Está tudo dentro do papel. Tá? E o papel vai seguindo toda essa norma de conduta e cada vez mais que vai descendo aqueles níveis sociais de conhecimento que a gente viu nas institucionalizações, mais especialista e mais específico vai ficando. Um retrato dessas especializações a gente pode perceber na ciência, né? Na biologia, por exemplo, hoje tem pessoas específicas assim, específica na segunda perna direita da aranha. Então, o nível de especialização tem ficado cada vez maior e isso tem crescido. Aqueles que já tiveram aí beirando os 30, vão ver, por exemplo, eu na minha infância, a gente ia no médico e o médico resolvia. Hoje a gente vai no médico, aí chega lá e fala assim, não, hoje é tal coisa. E
E aí você tem que ir num médico especialista, que vai chegar lá e falar assim, isso não é minha área, não, é no fulano de tal. E você tem que ir caçando um especialista até encontrar aquele especialista específico daquilo que você está querendo. E às vezes tem especialidade, assim, específico do dedo da mão, médico específico no dedo indicador da mão direita, vamos supor. Então, hoje, a especialização ela vem assumindo cada vez mais um papel crescente. E esse papel desempenhado na ciência e na medicina, por exemplo, na biologia, na física, né, que são as ciências por excelência, as naturais, aí isso é uma representação, uma significação dessa especialização da nossa sociedade, né? Bom, na página 107, ele vai falar assim, cada papel abre uma entrada para um setor específico do acervo total do conhecimento possuído pela sociedade. O que significa, então? Um setor específico do acervo total do conhecimento. O que é isso? Que a sociedade em si, no seu todo, ela comporta todo o acervo de conhecimento, total. Só que a gente vai entrar em papéis específicos. Então, a gente vai atuar um pequeno fragmento desse todo. Aprender um papel não é simplesmente adquirir as rotinas que são imediatamente necessárias para o desempenho exterior. É preciso que seja também iniciado nas várias camadas cognitivas, do entendimento, e mesmo afetiva, do corpo de conhecimento que é diretamente e indiretamente adequado a este papel. Que é isso que eu estou falando, de toda essa introjeção da verdade, porque a gente só consegue praticar depois que a gente introjeta a verdade. As nossas práticas são todas consequências do que a gente pensa. Ou seja, é necessário, então, primeiro introjetar a verdade, para depois a gente conseguir executar a verdade. Considerados na perspectiva da ordem institucional, os papéis aparecem como representações institucionais e mediações de conjuntos de conhecimento institucionalmente objetivados. Visto na perspectiva dos vários papéis, cada um deles transporta consigo um apêndice socialmente definido de conhecimento. Então, o que está falando quando representações institucionais e mediações de conjuntos de conhecimentos? Que é um pouco dentro desse setor específico que eu tinha falado antes, né? Então, cada papel, ele é uma representação de um pequeno fragmento. É como se fosse aquela ideia do mosaico. Então, cada papel vai ser uma pequena fotografia que vai formar um todo que é maior do que a simples somatória das pequenas fotografias. Então, o mosaico, quando a gente olha ele de pertinho, eles são pequenas fotografias. É como se ali fosse desempenhado cada papel. Como se cada fotografia daquela fosse o papel. E quando a gente olha de longe, que é uma fotografia maior, essa é a fotografia, é o retrato, é a imagem do funcionamento do meio social. As duas perspectivas, está claro, apontam para o mesmo fenômeno global, que é a dialética essencial da sociedade. A primeira perspectiva pode ser resumida na proposição segundo a qual a sociedade só existe quando os indivíduos têm consciência dela. A segunda perspectiva resume-se na proposição de que a consciência individual é socialmente determinada. Estreitando a questão para tratar apenas do assunto dos papéis, podemos dizer que, por um lado, a ordem institucional é real apenas na medida em que realizada em papéis executados e que, por outro lado, os papéis representativos são executados. Então, aí a gente volta nessa questão que eu disse da necessidade de se cumprir os papéis e da existência da sociedade enquanto sendo um conjunto de papéis, aquela metáfora que eu falei do prédio. Então, e também dessa metáfora do mosaico. Então, o mosaico, no final das contas, a sociedade, no final das contas, é esse mosaico. É esse conjunto, ela é estruturada a partir desses conjuntos de papéis que vai formar uma imagem do todo, que vai ser um todo maior do que é a sociedade. Bom, acho que de um modo geral, o entendimento dos papéis é esse. Eu queria que ficasse claro o impacto que isso tem sobre a nossa personalidade e sobre a nossa individualidade. Porque
no final das contas, a gente entra num grande conflito entre ser nós mesmos ou ser os papéis que a gente executa. E aí, isso é uma questão muito difícil para nós, porque a gente confunde muito a nossa essência com aquilo que os papéis, de certa maneira, exigem que a gente deve ser. E aí, isso é a origem dos principais problemas psicológicos que a gente tem. Porque a gente vive um problema muito sério, que se eu não seguir o papel, eu me marginalizo, e aí eu não dou conta, eu sofro. Agora, se eu seguir estritamente o papel, eu deixo de seguir minha essência, eu deixo de atender a mim mesmo, e aí eu também entro em grande sofrimento. E aí a grande questão é como ajustar, como seguir papéis e ao mesmo tempo satisfazer um pouco de si. E aí o imaginário vai trazer um pouco dessa resposta para nós. Só que, pela maneira como a sociedade se comporta hoje, que a gente pode perceber, está claro, pelo menos para mim, que a gente ainda não entendeu e não sabe como que faz essa intermediação de uma maneira saudável. E esse é o grande papel que a gente vem enfrentando para poder viver em sociedade e nos constituir enquanto sujeito. Bom, o que eu tentei trazer um pouco em relação aos papéis é isso. Eu espero que tenha elucidado um pouco, e aí a gente pode abrir para as dúvidas.